Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saber Investir Bem. Meu nome é Gabriel, sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Tesouro Direto, tá? Então eu vou estar explicando o que é o Tesouro Direto, essa plataforma, quais são os tipos de títulos que nós podemos comprar através dessa plataforma, como o investidor consegue ganhar dinheiro através do Tesouro Direto e as vantagens e os riscos envolvidos. Lembrando, pessoal, que nada que é recomendação de investimento, tá? Sempre consulte os dados, estude por conta própria e não siga cegamente outras pessoas. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Tesouro Direto é que ele é um programa do governo, tá? Então, quando a gente investe, a gente não está investindo no Tesouro Direto, a gente investe pela plataforma do Tesouro Direto. Tá? Ou seja, essa plataforma ela permite que o investidor acesse os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, tá? Então o Tesouro Direto é essa plataforma, esse programa, começou lá em 2002, onde o investidor ele consegue acessar os títulos do Tesouro Nacional, que são o que a gente chama de títulos públicos, tá? Ou você vai ver a nomenclatura por aí, se for fazer alguma prova do mercado financeiro, que são os títulos públicos federais, os TPFs, né? E para que existe esse título público? A função principal da existência desses títulos é financiar atividades do governo. Então, esses títulos são renda fixa, ou seja, representam uma dívida de alguma instituição. No nosso caso, é o governo. Tá? Então, o governo, para financiar, para investir em algum projeto, para às vezes girar sua dívida, né, rolar sua dívida, ele emite tesouro, né, o título público federal, e aí o Tesouro Nacional que é responsável por essa emissão, e aí o investidor consegue ter o acesso a esse mercado. Tá? A questão é que a pessoa física não conseguia antes ter acesso a esse mercado em pequenas quantidades, etc., sem o apoio do Tesouro Direto, que é essa plataforma. E agora, com esse programa, a gente consegue investir diretamente ali no que a gente chama de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. E uma outra característica desses títulos é que eles são classificados como risk-free, que seriam ativos livres de risco. Eu coloquei entre parênteses porque o fato é, tudo existe risco. No caso do Tesouro, né, Tesouro Nacional, ele aí, o nosso governo, as nações, elas conseguem emitir papel moeda, né? E aí, lógico, o risco de crédito de um título dessa proporção é muito inferior do que ao emitido por uma empresa, porque uma empresa não detém a capacidade de emissão de moeda. No caso, o governo ele detém, né, através dos órgãos responsáveis, ele consegue fazer emissão de papel moeda, o que reduz o risco de crédito, que seria o risco do governo deixar de pagar os títulos públicos. Só que, claro, a gente sabe que a emissão de papel moeda também acabou ocorrendo uma diluição no nosso poder de compra, por causa dessa capacidade de emissão de papel moeda, de dinheiro no mercado, acaba ocorrendo outros problemas que são inflacionários, tá? Mas em teoria, no papel, é um ativo livre de risco por conta disso, tá? Inclusive eu trouxe aqui para vocês os tipos de títulos que são mais negociados hoje em dia, tá? Então o primeiro deles é a LFT, Letra Financeira do Tesouro, tá? A Letra Financeira do Tesouro, ele é um título pós-fixado, atrelado à nossa taxa de juros, que é a Selic. Então, a LFT é o nome aí técnico do Tesouro Selic, um título pós-fixado, certo? E por conta de ele ser totalmente pós-fixado, render a variação da taxa de juros, né, que ocorre diariamente, etc. Por ele possuir essas características, ele acaba tendo um risco de mercado menor. Já a LTN é o que a gente chama de título pré-fixado. Basicamente é o seguinte: o valor de face de uma LTN, ou seja, o quanto ela vale no vencimento, é, por exemplo, R$1.000. Tá? Então uma LTN vale no seu vencimento R$1.000. E aí você está pagando um valor para ter esse título hoje. Vamos supor, aqui um exemplo hipotético, que o vencimento dessa LTN, que o valor de face é R$1.000, é lá em 2030. E hoje você vai pagar um valor para ter esse título. No caso, vamos supor que caso você queira investir numa LTN, hoje você vai pagar R$400, de exemplo, né? Então você vai adquirir uma LTN por R$400, sabendo que lá no vencimento ela vai valer R$1.000. Então esse título
ele é negociado com deságio frente ao seu valor de face sempre, porque no vencimento ele vai valer R$1.000. E aí você está comprando ele à vista por exemplo, 400, 500, 600 reais. Quanto maior o deságio, maior a rentabilidade ao ano daquele título, tá bom? E isso aqui é pré-fixado, ou seja, você já sabe o quanto você vai receber no final do período, no momento do investimento. A LFT não, a LFT depende da taxa de juros. A LTN, então pré-fixado, você já sabe o quanto você vai receber. E aí a gente começa a entrar aqui nas notas do Tesouro, inclusive essa aqui é bem parecida com a LTN, tá? Só tem uma diferença, vou até começar por ela então, que fica mais fácil. A NTN-F também é um título pré-fixado, tá bom? É um título pré-fixado. Qual que é a diferença da NTN-F para a LTN se os dois são pré-fixados? Até anotar aqui, voltar à anotação do pré. A diferença é que a NTN-F, ela paga cupom semestral. Cupom. Ou seja, você vai estar adquirindo esse título, uma fração dele, ou um título inteiro, ou mais que um, e a cada 6 meses você vai receber um cupom. Já a NTN-B, que você pode encontrar duas vertentes dela, que é a NTN-B principal e a NTN-B, a diferença das duas é também o cupom, da mesma forma que a LTN, tá? A NTN-B principal não paga cupom, enquanto a NTN-B paga o cupom. Então, se eu colocar aqui principal, ele não paga cupom. Referente ao cupom, tá? Já a NTN-B paga cupom. E qual é a característica desse título aqui, da NTN-B? É que ele é um ativo de inflação, ou seja, ele rende IPCA. IPCA mais uma taxa pré-definida ao ano, tá? Então aqui nós temos os títulos mais negociados, o Tesouro Selic, título pós-fixado, tem uma menor marcação a mercado. A LTN, que é um título pré-fixado e também o que possui a maior variação, que sofre maiores oscilações devido à marcação a mercado, até porque ele é totalmente pré-fixado. Temos a NTN-B, que tem a principal que não paga cupom, e a NTN-B apenas que já paga o cupom, né? E esses dois aqui, eles rendem a inflação, IPCA mais uma taxa definida aí ao ano, tá bom? Então esse título aqui, ele é metade indexado e metade, diria entre aspas, pré-fixado, essas duas metades. Por conta disso, ele possui um risco de mercado inferior à LTN. E o NTN-F, muito similar ao LTN, com a diferença do pagamento de cupons. Bom, pessoal, a gente está falando isso sobre o Tesouro e também sobre a dívida pública, porque a emissão desse papel, desses títulos, é dívida pública, é aumento da dívida pública. A gente pode também conferir no site do Banco Central, por exemplo, o quanto que isso aqui pode estar impactando a gente, né? Até porque se a gente está emitindo dívida pública através dos títulos públicos e investidores estão comprando, o governo assume uma responsabilidade de remunerar esses investidores, né, ou poupadores, tá? Investidores ou poupadores. E no caso aqui, por exemplo, tem essa matéria aqui do Banco Central, no próprio site do Banco Central, onde mostra, por exemplo, que a elevação de 1 ponto percentual na taxa Selic seria, por exemplo, evoluir a taxa Selic de 14% ao ano para 15% ao ano, tá? A elevação de 1 ponto percentual pode impactar a nossa dívida em, por exemplo, 59,8 bilhões de reais, apenas uma elevação de 1 ponto percentual. Ou seja, apesar de naquele momento onde as taxas de juros estão mais altas e o investidor está sendo melhor remunerado nominalmente pelos seus investimentos, isso também implica num maior aumento da dívida pública. E aqui no site do Tesouro Direto a gente pode ver os títulos que existem. Então olha só, Tesouro Selic 2028, hoje ele vale R$ 175,73 e ele tem um rendimento anual de Selic mais um percentual bem pequeno, tá? Isso aqui é ao ano, então 0,049% ao ano. Por isso aí que ele possui um risco de mercado menor, por conta da grande parte do título ser pós-fixado. Temos o Tesouro pré-fixado, onde a rentabilidade já é conhecida, tá? Então, por exemplo, esse título aqui, ele vence lá em 2028, lá em 1º de janeiro de 2028. E hoje aqui, a fração, ou seja, o que é esse número aqui? Esse investimento mínimo é 0,01
título, é 0,01 tesouro pré-fixado. Ou seja, um inteiro valeria algo como R$760. Basicamente, se você comprasse um tesouro pré-fixado inteiro, você pagaria R$760 para receber lá em 1º de janeiro de 2028 R$1.000, tá? É isso que está dizendo. Mesma lógica se segue para o pré-fixado, que hoje você consegue investir a partir de R$4,50 a um rendimento anual de 13,83%. Então, falando aqui agora como o investidor pode ganhar dinheiro através da negociação dos títulos públicos, a primeira forma, a mais óbvia e mais simples, é mantendo o título até o vencimento, porque o investidor estará recebendo a taxa contratada pelo investimento. Ele também pode receber através da venda a mercado desse título público, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o Tesouro IPCA como exemplo. Você investiu, vamos supor, R$1.000 em um Tesouro IPCA que rende IPCA mais 7% ao ano. Se você quiser resgatar antecipadamente antes do vencimento, você pode? Pode, é claro, não tem problema nenhum. No entanto, você vai vender a mercado. Vamos supor que no dia que você deseja vender, as taxas desse título que você está comercializando, elas estão como IPCA mais 8% ao ano. Perceba que nesse caso, por exemplo, você contratou um título que rende IPCA mais 7, mas o mercado negocia IPCA mais 8. Ou seja, o seu título ele será menos valorizado do que o que está sendo negociado no mercado. Tá? Então, provavelmente, você vai ter uma perda nessa venda, uma perda até inclusive do próprio capital investido. A mesma lógica se aplica se a situação for ao contrário. E também através dos cupons, que é o que eu estava citando, né? Tanto o NTN-B quanto o NTN-F, eles pagam cupons semestrais. Ele tem a sua própria fórmula de cálculo, tá? Ali o NTN-B vai pagar ali por volta de 6% ao ano, junto com acompanhamento do valor daquele título. E a NTN-F, seguindo uma lógica parecida, paga 10% ao ano através dos seus cupons. Trazendo algumas vantagens e cuidados, que é muito importante, né? Primeiro aqui nós temos 3 vantagens e aí no final eu tenho 2 cuidados. Primeira vantagem é que a gente pode começar com pouco, como eu mostrei, tem títulos ali que a partir de R$4,50 você já consegue participar daquele título. Baixíssimo risco de crédito, porque se o governo precisar, ele pode emitir mais papel moeda. E também ele é muito importante para aprender sobre juros, inflação e também prazos, né? Para o investidor iniciante que quer começar a investir, quer conhecer um pouco mais e ter mais afinidade com esse mercado, é uma oportunidade para ele entender como essa volatilidade dos preços e também criar essa consciência do investimento sobre o que é juros, o que é inflação e disciplina para longo prazo. Segundo ponto, cuidado com a volatilidade, que é quando a gente fala de marcação a mercado, principalmente para os títulos pré-fixados e os títulos de inflação. E atenção aos custos, tá? Apesar aí de ser de fácil acesso, a B3 também cobra algumas taxas, tá? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, foi um vídeo bem curtinho, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi aspectos gerais sobre os títulos públicos, então se você quer ver mais detalhado, mais a fundo, pode comentar, que aí eu trago detalhando melhor, como por exemplo, como funcionam os cupons. É uma matéria para outro vídeo, porque eu não quero deixar esse aqui extenso, eu quero dar só uma introdução. Mas comenta, quero ouvir você falando sobre os cupons, sobre a marcação a mercado. Pode comentar, eu vou trazer isso para vocês. Mas muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Temos nossa aba de membro e pode deixar sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Eu vou ficar muito contente lendo. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau.